Aí galera do YouTube, cheguei agora com uma nova forma de vídeo para vocês. Agora eu vou ser para você jogando e informando news. Primeira notícia de hoje: Minecraft para Android e iOS atinge 21 milhões de unidades vendidas. O jogo Minecraft no meu último vídeo atinge 21 milhões de cópias vendidas. É muito vendido esse jogo, né? Trials Frontier é lançado para iOS. Game gratuito já está disponível na App Store da Apple. O jogador deve vencer obstáculos difíceis usando uma motocicleta. Deixa eu ver mais o que. Microsoft fará uma escavação para tentar achar cartuchos de Atari enterrados. E.T. e Pac-Man supostamente foram enterrados em deserto dos Estados Unidos. Eles foram os responsáveis pelo crash no mercado dos games em 1983. Gears of War 3, Dance Central e Forza 5 têm preço reduzido no Brasil. Jogos de Xbox 360 entram no seu Platinum Hit com preço a partir de R$60. No total, 12 games tiveram preços reduzidos no país. Torneio de FIFA World irá distribuir R$8.000 em prêmios. R$8.000. Que coisa boa, né? Disputa acontece pela internet nos dias 26 e 27 de abril. FIFA World é um game exclusivamente online e gratuito para PCs. Loja virtual da Sony lista The Last of Us para PlayStation 4 por R$200. The Last of Us é o último de nós. Parece ser bom, hein? No console de nova geração, o jogo teria melhores gráficos e efeitos. Sony ainda não anunciou oficialmente o game para PS4. Criador de Minecraft desiste da visão para Oculus Rift. O Facebook me assusta, declarou Persson através de sua conta no Twitter. Entre todos os protestos que tomaram o Facebook após Zuckerberg anunciar a compra de Oculus VR, produtora de Oculus Rift, usado em games de PC. Um dos mais emblemáticos vem do criador do game Minecraft, Marcus Persson, declarou que cancelou a versão do game para o Rift, que já estava em produção. Após a divulgação da compra, Persson tweetou ontem em sua conta: "Estávamos conversando em trazer o Minecraft para o Oculus Rift e acabei de cancelar esse projeto. Mas segundo Engadget, nem tudo está perdido. Minecraft já foi anunciado com um futuro título para PS4. PS4. Os jogos são caros. Imagina Minecraft para PS4, cara. Joga no PC é mais fácil, mais barato também. E há rumores de algo ligado ao Project Morpheus, o novo headset RV da Sony. Além disso, o próprio Persson contou que há uma versão do game que roda nos óculos de realidade virtual
para ser usado pelos aficionados. Flappy Bird pode voltar em breve. O criador tem recursos proposta de vender o game. Se você é mais um dos que ficam em luto depois da retirada do game Flappy Bird, põe um pouco de esperança em seu coração. Durante uma entrevista à revista Rolling Stones, o criador do aplicativo, Dong Nguyen, vou botar o nome aí na descrição, não se preocupem, disse que está considerando a hipótese de ressuscitá-lo. Segundo Mashhab, a pressão do sucesso foi demais. Os rumores sobre um possível processo movido pela Nintendo, as ameaças de morte o fizeram pensar até em suicídio. Mas ele garantiu que agora está tudo bem e que, apesar de não estar trabalhando em uma nova versão do game e ter recusado propostas para vendê-lo, pode trazer Flappy Bird de volta, mas com uma advertência: por favor, faça uma pausa. Jogo da Copa do Mundo vai custar R$250. É, né? Carinho, né? Jogo da Copa do Mundo, como disse, vai custar R$250. São Paulo, dia 26. Você já se sente pronto para imitar os gestos de Imortal Bellini e levantar o caneco da Copa do Mundo 2014? Então pode se preparar para tirar o escorpião do bolso. FIFA World Cup 14, o jogo oficial do Campeonato Mundial de Seleções que ocorre no Brasil esse ano, custará R$250, muito acima do preço médio de games no país. O preço foi divulgado nesta terça-feira, dia 25, pela Electronic Arts, responsável pelo game, que estará disponível apenas para a 7ª geração de consoles PlayStation 3 e Xbox 360. O game entra em pré-venda a partir da quinta-feira, dia 27. A escolha em deixar PlayStation 4 e Xbox One de lado foi a de incentivar o jogo da Copa fosse o mais acessível possível, como explicou o produtor Gilberto Lopes em entrevista coletiva em fevereiro, anunciando FIFA World Cup 14. Vale lembrar que grandes lançamentos recentes, apenas Titanfall Xbox One chega a tal faixa de preço. FIFA 14, lançado em outubro de 2013, custava R$ 199,90 à época. Questionado sobre o preço de FIFA World Cup 14, a EA respondeu que a composição do preço um produto é resultado de diversos fatores. Entre eles, o investimento foi feito para o desenvolvimento da localização do conteúdo licenciado e a quantidade de plataformas disponíveis. FIFA World Cup chega às lojas do país no dia 24 de abril, incluindo 203 seleções, 7.469 jogadores, 19 treinadores licenciados e 21 novos estádios, incluindo os 12 que estarão na Copa. É isso, galera, o vídeo fica por aqui. Como vocês perceberam, estou fazendo algumas mudanças no canal, incluindo novos episódios e coisa, fazendo novos tipos de vídeos, novos programas pro canal. Então, se você gostou, clique no like. Se você não gostou, é da sua opção clicar ou não no like, mas comente para ver o que eu preciso melhorar nesses vídeos. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre o mundo dos games. Então, valeu!